Apaixonados por esporte, ligam a TV ou acompanham as notícias para ficarem atualizados sobre seus times e atletas favoritos. Notavelmente, as atletas femininas têm ganhado atenção crescente nos últimos anos, igualando-se ou até mesmo superando seus colegas masculinos, como é o caso Mas é mais barato cuidar em casa, né? do tênis. No entanto, como os atletas masculinos, as mulheres também não estão imunes a acidentes ou situações embaraçosas. Ao longo da história do esporte ocorreram eventos inesperados que atraíram a atenção de todos. É justamente isso que nós vamos ver aqui hoje. Hoje deixando seu like no canal. Pô, tô esquecendo de deixar o like. Agora, vamos lá pra gente ver quais são esses momentos constrangedores do esporte feminino. Desrespeito. Durante uma partida de tênis do campeonato Wimbledon, em 2014, algo de inesperado aconteceu, deixando todos presentes chocados, bem como os telespectadores que acompanhavam a transmissão em casa. A partida estava difícil, com ambas as duplas disputando arduamente o campeonato. Quando a famosa tenista Serena Williams correu para acertar a bola e acabou tropeçando nos limites da quadra, caindo no colo da plateia logo ao lado. Se deu bem lá, né? Olha lá, olha lá. Ih, romance. Os comentaristas nem sabiam o que falar diante dessa situação sem precedentes. Ao observar o replay com atenção, que é isso? Podemos ver que um dos membros da plateia já estava preparado, esticando os braços para salvá-la da possível queda. Bonito. Quando a esportista percebeu que não teria outra escolha. Com raquete e tudo, ela confiou no homem e deixou a gravidade fazer o seu trabalho, caindo em seu colo e arrancando... Bota a música romântica e deixa o pau quebrar. Risadas de... Tem uns pernão, né? Todos os que viram esse acontecimento inédito. Dentro demais. Em 2015, na Copa Mundial de Futebol Feminino, Laura Bassett representava a Inglaterra em uma partida contra o Japão, sem imaginar que ela entraria para a história do esporte de uma forma bem vergonhosa. Laura, que trabalhava na defesa, tentou futebol feminino. Interceptar um passe do time inimigo, que já estava bem adiantado, perigosamente próximo do gol. Tocando na bola, Laura conseguiu atrapalhar o passe, mas nesse processo acabou mandando ainda para mais próximo do gol. A bola pegou no travessão e quicou, fazendo a goleira saltar, deixando o gol indefeso. Jogadores de ambos os times vinham correndo para mais próximo do objetivo, quando a juíza apitou, trazendo a notícia terrível para a Laura de que ela havia realizado um gol contra. Então tá bom. Então tá bom. Totalizando 91 minutos de partida, Japão e Inglaterra estavam empatados em 1-1 nos últimos... Como que ela esqueceu que aquela goleira era dela? Como que ela... segundos da prorrogação, quando a Laura fez um gol contra, garantindo a Foi sem querer, né? Eu sei. Vitória do time rival. Ela tentou... Tudo bem. Contestar, mas não havia nada que pudesse ser feito. No replay fica claro que a bola entrou e a Inglaterra foi embora da Copa. Ela só é ruim. O Campeonato Mundial de Atletismo, Mas teve uma que esqueceu. Eu não sei se foi nessa Copa, não sei, mas teve uma que meio que esqueceu. Com os Jogos Olímpicos, representam o mais alto nível de campeonatos de atletismo internacional sênior ao ar livre para atletismo em pista e campo do mundo inteiro, incluindo corrida da maratona e marcha atlética. Em 2017, quando esse vídeo foi gravado em Londres, ele ainda era conhecido como Campeonato IAAF, sigla em inglês para Associação Internacional de Federação de Atletismo, hoje chamada apenas de World Athletics. Na ocasião, as atletas disputavam a corrida de obstáculos de 3.000 metros feminina, quando Beatrice Shepcott acabou cometendo um baita erro que custou a sua colocação no pódio. Infelizmente, Beatrice não percebeu que precisava cortar por dentro da pista, como as suas colegas fizeram, caminhando pela água. Ela teve que voltar um belo trecho para somente depois passar pelo obstáculo, perdendo preciosos segundos, que mais tarde fizeram toda a diferença para que ela perdesse essa competição, ficando em uma colocação muito mais baixa do que realmente deveria, caso tivesse seguido o percurso normalmente.
Nada a O ver, né? primeiro arremesso é uma tradição do beisebol no qual um convidado de honra lança uma bola para marcar o fim das festividades pré-jogo e o início verdadeiro da partida. Miguel. Originalmente, o convidado lançava uma bola do seu assento na arquibancada Pra para o molhar a camisa e mostrar as tetas que elas não têm. Ué. arremessador ou receptor do time Então é pra isso a água no esporte? da casa. Mas o ritual mudou depois que um presidente dos Estados Unidos lançou o primeiro arremesso no campo, durante uma aparição de surpresa em uma partida. Desde então, inúmeros outros presidentes, artistas e convidados de honra participaram da tradição. E dessa vez, a cantora Carly Rae Jepsen, que ficou famosa com seu Bonita. hit Call Me Maybe, teve a oportunidade de fazer o arremesso. Meu... Belo arremesso. Apesar dos seus esforços, porém, Carly passou uma imensa vergonha por conta da sua inabilidade esportiva, realizando Que bonitinha, cara. Muito fofa, vai. Pô, mano. Foi fofa. Que fofa, velho. um verdadeiro arremesso patético Que fofinha. Que arremesso patético. que nem mesmo saiu na direção correta. A patinadora de gelo, Gabriela Papadakis, estava se apresentando na competição de dança durante as Olimpíadas de Inverno, quando passou por uma situação bem constrangedora. De início, tudo ia bem. Ela e o seu parceiro faziam passos incríveis, acompanhados de uma música pop contagiante, Igual eu, esperando mano. conseguir uma boa pontuação com os jurados. Durante a rotina de dança, porém, o inesperado aconteceu, quando por conta de um defeito em suas roupas, uma parte do vestido Nossa. acabou enroscando em algo que acabou o deixando mais folgado do que Oh, as tetas. deveria na região dorsal, expondo algo que deveria estar bem mais escondido. Aqui acabou. Ai, nossa. Claro que aqui as imagens estão censuradas como em qualquer outro vídeo da Gabriela que você puder encontrar na internet. Afinal de contas, isso foi um acidente e não algo proposital. Portanto, não devemos expor ainda mais essa situação constrangedora da atleta, que deve Agora ninguém vai procurar o vídeo original, né? ter ficado bem encabulada quando assistiu O cara viu, né? Ele podia ter feito assim, mas porque ele podia encostar, né? Mas ele podia ter feito assim na hora que a coisou, né? as imagens de sua própria Assim, aí, ó, ele podia ter... Ah, mas não podia, porque ele tava segurando ela embaixo. Tá certo, não podia. apresentação. Tudo bem. Durante a Glasgow Commonwealth Games em 2014, antes de iniciar a corrida dos 100 Então, Zete, tudo bem? metros com obstáculos, a velocista Michelle Janek, representando a Austrália, estava se Nunca procuraríamos pela foto da teta dela, jamais. Ninguém tá no Google nesse exato momento procurando. preparando para a prova, realizando um aquecimento que acabou chamando bastante a atenção do público. Aparentemente, ela tem o costume de se aquecer de uma forma bem diferente do tradicional, com uma dancinha que acaba até mesmo tirando alguns suspiros de quem estiver assistindo, Beleza. principalmente por conta da beleza física dessa atleta. No entanto, o É uma boa forma de se aquecer, né? cameraman conseguiu flagrar algo inusitado, O quê? quando depois de filmar a Michelle, ele focou a lente na sua colega, que parecia, digamos que, não estar gostando muito Meio chateada. daquela dança. Ah, existem dois tipos de pessoas, né? Carrie Beckles parece ser pega de surpresa Inveja. pela câmera. Ela Inveja. ajeita sua expressão facial, dando aquela disfarçada, mas todos vimos como ela estava reagindo, enquanto o cinegrafista filmava a Michelle dançando, fazendo aquela cara de desaprovação. O contraste no humor das duas atletas chega até mesmo a ser engraçado de tão distante que está um do outro. Quem será que deve ser a chata do rolê? Sempre a feia invejando. Jogos Olímpicos de 2016 que aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a atleta da Croácia, Sandra Perkovic, conseguiu conquistar Caralho, a medalha mano, olha de os ombros ouro na dessa modalidade de lançamento de discos. Mas não foi só alegria para a disputa de Sandra. Teve um momento um tanto quanto assustador, principalmente para um pobre funcionário que estava no campo, que quase foi atingido por um dos discos dela. O operador sonoro estava segurando um grande microfone, quando precisou sair do caminho do disco, que veio voando bem na sua direção. Caralho. Caralho.
Pelo menos ele conseguiu cumprir com a sua função ali Um tapa dela, hein? dentro da competição. O barulho do disco ao atingir o chão foi muito nítido, apesar de quase ter destruído o microfone. Sandra, ao perceber que havia feito um lançamento um tanto quanto torto, também ficou bem surpresa, mais ainda quando viu o operador que estava para ser atingido. Felizmente, ninguém se machucou durante o lançamento, e mesmo com esse erro de cálculo, a competidora levou para casa a medalha de ouro. Ó. Com a necessidade de Brandy microfone. Chastain, uma jogadora de futebol que representava a seleção dos Estados Unidos em 1999, marcou um gol de pênalti na final da Copa do Mundo, levando seu time à vitória. Porém, sua comemoração acabou chamando talvez mais a atenção do que o próprio chute que consagrou a vitória do seu time. Brandy, em um movimento súbito de euforia, arrancou a própria camisa do uniforme, vibrando com as colegas e estádio que comemorava o gol decisivo. No entanto, a comemoração de Brandy foi considerada bastante controversa na época. Não pode, Hoje né? ela é celebrada como um símbolo de empoderamento feminino, mas na época recebeu... Por quê? Por quê? Empoderamento. duras críticas por conta da comemoração diferente, que até mesmo afetou sua carreira. Algumas pessoas até comentavam sobre a possibilidade de tudo ter sido previamente planejado como uma estratégia de marketing para vender sutiãs esportivos. Então, ela tava até de sutiã, ela tava até com um negocinho aqui. O que tem de empoderamento nisso, gente? É só uma... Nossa senhora. Os meninos tiram a camisa direto. Assim, podia, não pode mais tirar, né? Mas tiravam a camisa direto e não era empoderamento. Infelizmente, Brandy foi retirada da seleção por conta das controvérsias, mas tantas notícias a seu respeito acabaram a impulsionando ainda mais na mídia, dando a ela várias outras oportunidades, inclusive como modelo, pouco tempo depois. Tá bom. A velocista jamaicana Campbell Brown participou da corrida de 200 metros rasos nas Olimpíadas de 2016, sediada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa ocasião se tratava de uma prova eliminatória, e Campbell se manteve classificada, terminando a corrida no terceiro lugar. No entanto, ocorreu um incidente que, se não tivesse acontecido, poderia muito bem ter deixado o atleta em segundo ou até mesmo primeira colocação. Infelizmente, durante uma curva, Campbell acabou se confundindo e saiu da sua pista, invadindo o setor designado para sua colega da direita. Não aguento um minuto. Quando se trata de uma pista circular, quanto mais distante do centro, maior se torna o perímetro. Por isso que a largada dos atletas não se dá lado a lado. Eles ficam em posições diferentes, que compensam essa distância do centro para que todos possam correr exatamente a mesma distância. Olha que maravilha! Portanto, se um velocista invadir a pista da sua esquerda, ele acaba ganhando uma vantagem desleal e é desclassificado. Mas se pisar na Sabia não? pista da direita, o mesmo não acontece, desde que não atrapalhe o curso do atleta que está percorrendo por ela. Nesse caso de Campbell, ela acabou não sofrendo qualquer tipo de penalidade, senão ter corrido uma distância muito maior por conta de seu erro. Se levarmos em consideração a diferença a mais, ela poderia até mesmo ter pego uma colocação melhor, caso Matemática básica tivesse se mantido na sua própria pista. Aqui acabou, né? Durante a corrida de bastões da Liga Diamante de Zurique, na Suíça, Caralho, Melissa Gutschmidt estava na última volta, poucos metros da linha de chegada, disputando o primeiro lugar com a velocista holandesa Taza Giaia, quando do nada ela sofreu um incrível tombo. Melissa, apesar da sua pequena estatura, estava em primeiro lugar, quando Taza... Que bosta! Que baixinha que corre, mano! Se aproximou perigosamente da sua posição a passos largos. Apesar do tamanho de cada uma das pistas designadas para as atletas, ambas ficaram praticamente coladas uma na outra. Um vídeo que circula pela internet, atualmente com mais de 150 milhões de acessos, sugere que Taça possa ter causado a queda da colega suíça, mas olhando de outro ângulo, a situação se esclarece. O quê? Ué...
Não vi. houve contato. Não houve. Apesar dos esforços louváveis da pequena Melissa, infelizmente ela caiu por conta própria, Oi, se perdendo o enrolou. equilíbrio do seu centro de gravidade após jogar muito Se peso do enrolou. corpo para a parte da frente. Que Devido à bosta. queda bastante constrangedora, diga-se de passagem, Pô, a mas que mulher Suíça bonita. ganhou a medalha de prata nessa corrida. Caralho. No final dos 100 metros femininos dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000, Marion Jones conseguiu a vitória para os Estados Unidos com inacreditáveis 10,75 segundos. Mas quase 10 anos depois, a verdade veio à tona, quando o atleta confessou ter tropeçado na prova com a utilização de doping. Após bastante controvérsia, a negação por parte da corredora... Boa noite, peidei no dedo do Proctor. Em 2007, Marion, em meio a lágrimas de tristeza, finalmente admitiu a farsa publicamente durante uma coletiva a seu respeito. I Ai, want all of safado. you to know that today I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. Essa notícia mudou completamente a classificação da corrida de Sydney. Após Marion ser despojada do seu título devido à confissão, 2 anos mais tarde, em 2009, o Comitê Olímpico Internacional não passou a medalha de ouro para a grega Ekaterine Tanou, que havia conquistado a 2ª colocação, pois a mesma se recusou a se submeter a um controle de doping antes dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Tava tunado. Portanto, até hoje, o resultado oficial não inclui nenhuma medalha de ouro. No entanto, a jamaicana Tawana Lawrence, que ficou em 3º lugar, subiu para a 2ª posição do isso, pódio Di? junto com Você tem Ekaterine razão. e sua compatriota Marlene Otey, que estava Concordo. em 4º lugar, agora recebendo a medalha de bronze. Durante a corrida de 100 metros com obstáculos da Liga de Diamante de Bruxelas, capital da Bélgica em 2011, a Bélgica. velocista Sally Pearson, uma atleta australiana, acabou passando por maus bocados, mostrando um desempenho bastante abaixo do esperado e até mesmo levando um enorme tombo durante Nossa. Ela é a única branca. a corrida, que a deixou incrivelmente constrangida. Sally estava na 5ª pista durante a corrida. Após o disparo da largada, ela começou bem, liderando Tá. a disputa diante das suas colegas. Tá. No entanto, após saltar por 5 barreiras, ela Puts. teve dificuldades no 6º obstáculo, por Beleza. ter enroscado seu pé na barreira, já depois de ter passado por ela. Isso a desconcentrou gravemente e durante o 7º salto, ela perdeu a liderança por ter Nossa. levado um baita tombo. Que bosta. Sally Doping é tipo aquele troço que o trem bala toma. imensamente É tipo isso. constrangida por conta do erro cometido, Ele ia cair no doping. nem mesmo voltou para a corrida que daria a ela a última colocação. Em vez disso, aceitando a derrota a contragosto, ela É o apenas se composto B. dirigiu para o vestiário, ainda bastante frustrada com toda essa situação. No final de um campeonato de tênis, o time Bulsier, formado pelas tenistas Bethany Matek-Sands e Lucy Safarova, que taça dão o bonita. nome ao time, acabaram ficando famosas além do mundo do esporte. Não por conta da sua vitória, mas sim por uma comemoração bastante inusitada que elas fizeram. Para entendermos o que aconteceu exatamente, precisamos voltar no tempo. Em um torneio de Melbourne, na Austrália, quando as atletas decidiram criar uma rotina de aquecimento animada para suas partidas. Sem muita pretensão, as tenistas começaram a dançar em uma tentativa de relaxar antes do jogo. Elas não faziam ideia de que naquele momento mudaram suas carreiras para sempre. Após o final do torneio, Bulsey recebeu o troféu, mas ele acabou ficando no chão pois um dos fotógrafos pediu para elas repetirem a dança. Ali Um dia normal no futebol brasileiro, dancinha. Então, no improviso, sem qualquer ensaio prévio, Lucy pressionou sua amiga para realizarem a performance, e o momento icônico ficou gravado. No entanto, o que deveria ser apenas uma celebração espontânea acabou se tornando em uma situação constrangedora para Malditos Bethany e tiktokers. Lucy. Apesar de todo o bom humor e energia positiva, algumas pessoas não Minha dúvida é se machuca muito cair nessas pistas. Nunca vejo sangue ou machucados. entenderam a dança e a consideraram inadequada para Será? o ambiente Eu acho competitivo que deve do tênis machucar, hein? profissional. Felizmente, as atletas não foram punidas por sua conduta e hoje lembram do momento com bastante carinho. 50% de chance pra cada um. Vídeo desse like. Urso. Daqui a pouco eu falei tchau. Tchau, 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 tchau.